Não há time do Inter ou do Grêmio no Rio Grande do Sul que tenha sido campeão que não tenha tido isso. Não há, na história. Todos os times campeões de Grêmio Internacional tinham isso que o Grêmio tem e que o Inter não tem. Indo para o jogo em si, chega um ponto, especialmente de campeonatos eliminatórios, campeonatos de mata-mata, que tu não quer mais saber do desempenho. Possivelmente o Grêmio não tenha tido um grande desempenho ontem, mas muito das dificuldades impostas pelo time do Bahia, que é um bom time com alguns jogadores bem interessantes, inclusive. O Grêmio conseguiu superar as adversidades que o jogo de ontem impunha e conseguiu com envolvimento, com garra e também com qualidade. E sobre qualidade, tem alguns jogadores do Grêmio que eu tenho que citar. O Grêmio tem um monstro no time que começa a se aproximar dos melhores do time na temporada de 2023, que se chama Vija Sante. Esse jogador, ele preenche todo o setor do meio-campo, ele preenchia na marcação e agora ele preenche na chegada e na qualidade na frente também. E um outro jogador que a torcida do Grêmio tem bronca, que a torcida do Grêmio tem ranço por questões externas e que eu, olhando de fora, não consigo entender, porque ele é diferente, que se chama Ferreirinha. Foi bem, foi decisivo ontem no gol do Vija Sante. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Pois então, tá. Eu acho assim, eu vibrei muito ontem na jornada da Rádio Bandeirantes. Me irritei. O JB estava do meu lado, viu aqui. Eu me envolvi emocionalmente com o jogo, né? Claro. A cada gol perdido pelo Grêmio, de novo, eu ficava completamente tirado, porque é uma coisa que o Grêmio tem que resolver. O Vina ontem se despediu, ele perdeu o último gol com a camiseta do Grêmio ontem, né? E agora está saindo. Então, é impressionante o que o Grêmio... Porque assim, ó, eu tenho que hoje ser um pouquinho mais pragmático, tá? Além da parte lúdica de viva o Grêmio e a torcida e coisa e tal. O Grêmio só tornou o jogo difícil, o Bahia foi bem, eu tenho que dizer. Mas o Grêmio também deixou o Bahia crescer e por isso que foi tão dramático, porque ninguém esperava. O Grêmio tem mais time que o Bahia. Agora, o Grêmio deixou acontecer. O Grêmio perdeu pênalti, gente. O Grêmio perdeu outros tantos gols. Ah, mas o Bahia deu bola na trave. Sim, aí quando o jogo fica aberto, né, pra lá e pra cá, foi um jogo sensacional de ver. Pra quem não tá envolvido, é uma maravilha de ver um jogo assim. Aí o Grêmio se abriu e aí o Bahia levou perigo também. Mas vou sublinhar, né, que o Grêmio não jogou bem, mas superou os obstáculos. E o Grêmio teve em Grando e em Ferreirinha os seus diferenciais. JB. Meneghetti, vamos lá. O Renato começa com 3 zagueiros e possivelmente ele fez isso porque achou que o gramado estaria pior do que estava e aí todo mundo teria que jogar na bola alta e ele ia se preservar. Não foi assim, o gramado até suportou bem, tá? Tinha jogada, tinha tabelas e tudo mais, mas o Grêmio não faz um bom primeiro tempo. Para mim não foi por conta dos 3 zagueiros, foi por conta de... Aí sim, alguns detalhes, as jogadas estavam saindo, mas tem uma jogada que o João Pedro vai na linha de fundo, cruza, o cara bate no calcanhar do jogador, do zagueiro que está entrando e bate ali na última hora e não chega. É pro Soares, o próprio Soares perde gols, o Grêmio tem outras chegadas e não consegue no detalhe, no ajuste fino, porque as peças não estavam tão bem encaixadas assim, ontem faltava alguma coisinha, e aí o Grêmio acaba não conseguindo fazer seu gol. Para mim é beneficiado pela arbitragem, eu não vi pênalti, eu não marcaria aquele pênalti, para mim não foi pênalti, o cara até tá com o braço mais aberto, mas ela bate no cotovelo que tá muito próximo e não tinha o que fazer, é uma bola que bate e rebate, fazendo a leitura de todo do lance eu não marcaria o pênalti e essa seguramente não vai ser o Grêmio não vai reclamar, vai lá reclamar que ou seja, o Bahia foi prejudicado. Né? Bom, funcionou eu não queria entrar nessa linha. Eu não queria entrar nessa linha, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. E outra coisa, o jogador do Bahia, o Gustavo Martins, deveria ser expulso, né? O jogador do Grêmio deveria ser expulso no final do jogo, né? A falta que ele fez o jogador do Bahia, ele estava entrando na cara do gol pra fazer, mas ele já estava 40 e tantos, tal, não teria reflexo, eu acho. O Ademir estava pedindo exatamente essa questão. Mas enfim, o Grêmio... Parabéns ao Renato, mais uma medalha para ele. O Grêmio tem aí a situação do pênalti, o Cristaldo perde, e o castigo ele é muito forte no final do primeiro tempo, porque o centroavante deles, o Everaldo, já tinha tido uma oportunidade de gol na cara do goleiro, que o Bruno Vini salva, e na segunda o Bruno Vini é facilmente batido, não salva, e ele vai lá e faz o gol. O Grando não falhou no gol. É o terceiro gol que o Grando parece estar adiantado, isso acaba complicando. Tem alguém que diz que ele falhou no segundo? Muita gente. Nossa, a Arena estava um ranço contra o Grando. Estava um ranço. E aí eu vou falar o seguinte, vem o segundo tempo, tem um cara que muda o jogo. A classificação ela se justifica por 2 caras. Ferreira, é o Renato, é mérito do Renato, que tira o Kahneman e bota o Ferreira, mas tô lendo o campo. O campo é o Ferreira,
O Grêmio não empataria o jogo se não fosse Ferreira, ia ficar jogando a noite toda e não ia empatar. O Ferreira faz o diferente. O Ferreira voltou solidário do período dele no Estaleiro. É o segundo lance que ele faz e ele não é fominha. E ele faz, e ele tem exatamente, que era uma bronca que eu tinha com ele. Ele chuta quando tem que passar e passa quando tem que chutar. E ele faz a escolha certa da jogada e ele é solidário e dá o passe para fazer assistência. E depois o Grando, que faz os dois, que pega os 2 pênaltis e é recompensado para não ter o ranço dele. Só um último parênteses sobre o Grando. O torcedor está com essa bronca por causa da sombra do Adriel. O Adriel é muito bom goleiro, talvez até melhor que o Grando. A gente vai ter que ver isso depois na sequência da carreira dele. Mas sabe qual é o problema? O Adriel tem uma amostra de gauchão e começo de Copa do Brasil. Então, provavelmente, vários gols que o Grando está tomando agora, o Adriel também tomaria, porque não tem, a qualidade aumenta. Bom, mais uma vez, aliás, o Grando ontem sepultou aquelas críticas de que ele não defende pênalti e quem defende pênalti é o Adriel. O Baldasso, mais uma vez, foi o mais lúcido aqui da bancada. Ele tem um equilíbrio, uma lucidez para falar de Grêmio. De Internacional ele se perde. Se perde na curva, derrapa, capota o carro, se atrapalha todo. Mas de Grêmio ninguém fala melhor que ele. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês, eu vou me travestir aqui de marca-texto, eu vou reforçar o que disse o Baldasso sobre a mentalidade dos jogadores do Grêmio. Os jogadores do Grêmio, eles têm uma intransigência diante da adversidade, diante do mau resultado, que mesmo quando o Grêmio perde lutando, brigando. O Grêmio foi dominado pelo Bragantino, o Renato reconheceu isso na coletiva pós-jogo do Campeonato Brasileiro, mas é um Grêmio que luta. Pode jogar mal, pode ter problemas defensivos, e tem, mais uma vez, ontem mostrou isso, o Renato vai ter que corrigir por enfrentamento com o Flamengo, isso, mas os jogadores do Grêmio lutam. Talvez contagiados pela torcida, quando o César fala muito da torcida, que é legal, é bonito, puxa vida, 35 mil torcedores numa noite de ciclone, parabéns para a torcida do Grêmio, mas quando a gente joga para a torcida, a gente diminui um pouco o trabalho de quem está lá lutando, trabalhando, treinando e orientando. E aí eu estou chegando no Renato. O Grêmio tem esta intransigência, na minha opinião, é claro que pela escolha dos jogadores, Luiz Soares personifica isso, mas especialmente pelo trabalho do seu treinador. Por isso que eu digo que o Renato é o melhor gestor de vestiário do país. O Renato treina o time, o Renato treina os dirigentes, o Renato treina a arbitragem. Sabe o que eu estou falando, Renato? Tu treinou a arbitragem. Aquele lance do pênalti, a gente sabe que não é pênalti. O jogador está com o braço protegido e a expulsão é duvidosa. O jogador do Grêmio poderia ser expulso. Ali eu ainda acho que há uma margem para debate. E o Renato treina, se não toda, mas boa parte da imprensa. E aí eu me coloco, eu estou catequizado pelo trabalho do Renato, que eu digo já há muito tempo. Profissão do Renato, técnico de futebol do Grêmio. Presidente Guerra, faça um contrato vitalício com o Renato. Ele é o melhor técnico que o Grêmio pode ter. Eventualmente dê umas férias para ele de 6 meses, traga o interino lá para ficar e tal. Daqui a pouco o Renato volta, apaga o incêndio, acomoda tudo e coloca o Grêmio de forma como um emergente entre os 4 finalistas da Copa do Brasil. Quem poderia imaginar isso em dezembro? Era inimaginável, era um delírio. Ribeiro Neto passou aqui o primeiro semestre inteiro dizendo: olha, rebaixamento, olha, o rebaixamento está aí. O Grêmio na eminência de disputar, vai disputar e quem sabe sonhar em chegar na decisão.